Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria, mais uma vez aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM e também pela internet, hoje podendo ir muito mais longe do que a gente imagina. E à medida que os ouvintes forem divulgando a Rádio Rio de Janeiro, quanto bem a gente pode espargir pelos ares, pois esses programas têm o objetivo não de divulgar a personalidade de cada um de nós, isso não tem tanta importância mesmo, mas divulgar o conteúdo espírita, para que ele chegue até as pessoas que tenham necessidade. Ninguém precisa mudar de religião. O Espiritismo não veio para isso. O Espiritismo é uma lei da natureza e, em realidade, ele está presente em todas as religiões, filosofias que existem, desde que não sejam aquelas que neguem a existência de Deus, no caso as filosofias, né? A existência da espiritualidade, que aí vão esbarrar num grande muro muito difícil para explicar as coisas que envolvem a gente. Daí a doutrina espírita está sempre vinculado a esse propósito de pesquisa científica. É preciso que ainda as pessoas que fazem parte desse movimento doutrinário, eles possam entender a importância disso aí. À medida das suas possibilidades, essas pesquisas são importantes. Mas Kardec deixou tudo isso bem delineado para a gente. Não é um trabalho pessoal somente, mas existe a pessoa dele ali presente, e isso a gente também não deve negligenciar, achando que o que Kardec fez foi apenas introduzir uma ideia, etc e tal. Não. Kardec, como costumamos dizer, é um dos maiores discípulos do Cristo para os tempos modernos. Então, Kardec fazia parte daquele grupo de espíritos que, junto com Jesus, trouxeram ali também a segunda revelação. Mas não é esse o interesse, o escopo do nosso trabalho aqui hoje, falar a respeito disso aí. Quem sabe mais tarde, no decorrer dos estudos, nós possamos trazer aqui, até vamos trazer, pontos que vão ajudar a gente a identificar essa presença de Kardec na antiguidade, além daquelas que a gente já sabe. Mas aí tudo ao seu tempo. Mas Kardec é esse que estabeleceu um senso, e não diria um senso comum, mas um senso científico baseado e pautado nesses aspectos para que a gente pudesse ter condições de compreender o Espiritismo tal qual ele é, como uma lei da natureza. E isso aproxima o Espiritismo das pesquisas científicas. Então, o Espiritismo, como fenômeno, ele sempre existiu. Sempre existiu. Agora, como doutrina, ela passou a existir ali nos idos tempos no meado para o final dos anos 1800. E a pedra fundamental disso aí, em termos de publicação, foi o Livro dos Espíritos em 1857, fruto dos trabalhos de Kardec de pesquisas a respeito dos fenômenos que ocorriam à Europa, e ele entendeu que a partir de todo o mundo, daí ele ter próximo aos 1000 grupos ou centros espíritas espalhados pelo mundo que lhe enviavam, à medida que isso foi sendo vulgarizado, esse trabalho de Kardec. E olha que não existia internet, hein, naquela época. À medida que ele foi sendo divulgado, e isso foi se espalhando pelo mundo, foi chegando até a Kardec, e aí essa colaboração incrível desses quase 1000 centros espíritas nos trabalhos mediúnicos, e de perguntas que ele elaborava e enviava para todos as mesmas perguntas, obtendo respostas de acordo com a espiritualidade de cada local. Isso tudo, usando um termo moderno, né, gerenciado, organizado pelos espíritos superiores. E o maior de todos, que é o Espírito da Verdade, que não é uma coletividade de espíritos, como muitos pensam, mas também vamos estudar isso mais tarde. Mas é uma individualidade, é um espírito, aquele que pode dizer-se a verdade. Então, querido amigo ouvinte, nós estamos aqui estudando uma parte muito curiosa
onde fala-se a respeito dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. E Kardec extrai aqui de um trabalho, de uma publicação de um professor da Universidade de Berne, e que foi publicado em 1861, em Leipzig e em Heidelberg. Então o nome dele é Maximiliano Perti, e ele é de origem alemã. Então nós já lemos vários itens, nós vamos dar continuidade aqui a respeito desse corpo de fenômeno de aparições de pessoas vivas, mesmo em estado de vigília. Isso é muito interessante a gente entender a importância de que isso acontece também no estado de vigília, ou seja, acordado. Não precisa estar dormindo na calada da noite, não necessariamente assim. E nós paramos no item 7, vamos retomar aqui o item 8 e seguintes, que diz o seguinte aqui. Um estudante chamado Elger tornou-se melancólico por se ver muitas vezes com a roupa vermelha que usava. Não via seu rosto, mas os contornos de uma forma vaporosa, que se lhe assemelhava. Isto dava-se sempre na hora do crepúsculo ou do despontar da lua. A imagem aparecia-lhe onde ele houvesse estado por muito tempo estudando. Daí a gente vai vendo, coisas que vão marcar esse tipo de acontecimento, de fenômeno. E a gente vai dar continuidade, que daqui a pouco Kardec, ele próprio, vai tecer comentários mais objetivos a respeito, claro, de uma forma geral, a respeito de todos esses itens que estamos lendo, No item 9, uma outra situação. Uma preceptora francesa, Émilie Sagier, perdeu 19 vezes o lugar, porque onde estivesse aparecia duplamente. As meninas de um internato em Nieuwek, na Livônia, viam-na frequentemente no salão ou no jardim, ao tempo em que se achava noutro lugar. Outras vezes, viam diante da pedra, durante a lição, duas Sagier, que é essa senhora que estamos falando, uma ao lado da outra, perfeitamente iguais, fazendo os mesmos movimentos, com a única diferença que só a verdadeira tinha na mão o giz. A obra do Sr. Perti, comenta Kardec, contém maior número de fatos desta ordem, e é notável que em todos os exemplos citados, o princípio inteligente é igualmente ativo em ambos os indivíduos, e até mais ativo no material, quando deveria ser o contrário. O que parece absolutamente impossível é que possa existir antagonismo, divergência de ideias, de pensamentos entre os dois. Esta divergência manifesta-se evidentemente no caso número 4, onde um adverte o outro da sua morte próxima, e no de número 7, em que a imperatriz manda atirar sobre a própria imagem. Admitindo a divisão do perispírito em uma força fluídica capaz de manter a atividade normal do corpo, e supondo igualmente a divisão do princípio inteligente, ou uma irradiação dele capaz de animar os dois seres e de lhes dar uma espécie de ubiquidade, este princípio é único e deve ser idêntico, e, portanto, nunca poderia ter uma vontade oposta nos dois, salvo se admitir a existência de espíritos gêmeos, como há corpos gêmeos. Isto é, que dois espíritos se identifiquem para encarnar no mesmo corpo, o que não é crível. Não. Em todas essas histórias fantásticas, se há que colher, há muito que desprezar e levar à conta de lenda. E aqui Kardec, ele demonstra um cuidado importante para a gente
a respeito de tudo que chega aos nossos ouvidos. Daí ele dizer agora no finalzinho dessa frase, né? Se há de colher, ou seja, colher lições a respeito de tudo isso, há também, né, muito que desprezar e levar à conta de lenda. E aí continua o texto. O Espiritismo, em lugar de aceitá-las cegamente, ensina a distinguir o verdadeiro do falso, o possível do impossível, mediante as leis que ele nos revela com relação à constituição e à função do elemento espiritual. Não sejamos, entretanto, muito apressados em rejeitar a priori tudo o que não podemos compreender. Então, Kardec diz aqui que a gente também não vai rejeitar assim de forma tão rápida todas as coisas. Porque longe estamos de conhecer todas as leis, e nem a natureza nos revelou ainda todos os segredos. O mundo invisível é um campo de observação ainda novo, cujas profundezas seria presunção supor exploradas, quando incessantemente se estão patenteando a nossos olhos novas maravilhas. E é interessante a gente, né, observar como Allan Kardec ele tem a prudência, ao mesmo tempo o cuidado, mas também a necessidade de buscar o que é verdadeiro. Ele não despreza simplesmente as coisas. Isso não é verdade, isso é impossível. Não, só aquilo que a lógica, né, e que a observação pautada na pesquisa nos oferece, né, de forma patente muitas vezes. Mas ele tem esse cuidado de querer ou interessar-se por explorar aquilo que pode ou podemos extrair grandes lições a respeito. Então, ele entende que o mundo invisível ainda é um campo de observação novo, como ele mesmo fala aqui, cujas profundezas seria presunção supor exploradas. Ou seja, tem muitas coisas ainda que temos que aprender com o tempo através das pesquisas. Agora, é preciso também dar tempo para que a gente se acostume com esses assuntos. Por isso, querido amigo ouvinte, o Espiritismo, ele não pode, ou não poderia estar totalmente pronto. Então, ali, o que a gente tem em mãos não é o elemento ou toda a doutrina prontinha em todos os aspectos. É possível que ele tenha delineado muito mais do que foi desenvolvido, coisas que ainda vamos investigar no futuro. Mas é preciso primeiro a gente se acostumar. E aí que a gente vai avaliar a nossa conduta enquanto espíritas a respeito do quanto ainda nos falta. Então, a gente está ainda no começo de um processo de amadurecimento. Talvez nem tenhamos chegado ainda a essa fase de real amadurecimento. Talvez estejamos ainda numa fase de estarmos tendo ciência a respeito das relações do homem com a sua natureza espiritual e tudo o que acontece em torno disso aí. Então, a gente está ainda se adaptando a essas questões para, a partir desse ponto, a gente amadurecendo certas matérias que já foram trazidas por Kardec pelos espíritos superiores, para que a gente, no futuro, estando mais aptos, possamos aí sim adentrar mais, ir mais fundo e até tirar lições mais profundas, lições que já existem, que estão aí faladas, escritas, mas que a gente ainda nem chegou nelas. Então, um cuidado que a gente tem que ter em relação à pesquisa espírita ou de tornar-se espírita não é somente acreditar na reencarnação, na comunicação com o mundo espiritual ou em muitas lições que nos são dadas através de muitos e muitos livros. É preciso ter esse cuidado, senão a gente acaba se fechando e muitas vezes se isolando. E aí é o que a espiritualidade inferior mais gosta, é que a gente fique isolado e que a gente até enverede por um caminho que não é tão verdadeiro quanto parecia. Isso me faz lembrar de um texto que eu considero muito bom, muito bacana, da nossa querida Ceneira Pinto, num de seus livros. Eu não me recordo exatamente qual é, mas talvez seja aquele Levanta-te e anda. E é uma lição onde ela descreve um peregrino, onde ele sai em busca do Palácio da Rainha Sabedoria. E não vou aqui contar toda a história,
para deixar o querido amigo ouvinte ter curiosidade e buscar, isso a gente encontra até pela internet, mas o nome do texto é Nos Domínios da Mente. E quem lê esse texto vai entender o que eu quero dizer a respeito dessa temática aqui que eu estou trazendo em relação à nossa relação com a doutrina espírita. Então, a gente está nessa caminhada de buscar compreender um pouquinho que seja do nosso papel enquanto estudantes de espiritismo. Então tem muita coisa pela frente e a gente ainda está engatinhando nos processos de compreensão. É claro que temos experiência, não estou aqui querendo negligenciar, nem desvalorizar o que já conquistamos, não é isso, não é nossa intenção. Mas é ajudar a gente a entender que muito falta. Daí a gente lembra também, mais uma vez, Sócrates, lá nos seus idos tempos da antiguidade, considerado um homem mais sábio de seu tempo, e ele próprio disse, só sei que nada sei. Isso não quer dizer que Sócrates não sabia nada, mas ele próprio entendia que tinha muito mais a saber, e o que ele sabia talvez fosse muito, mas muito pouco mesmo. Mas ele usou muito bem o que sabia, e por isso ele foi assassinado. Todos sabemos, quem conhece a história, que Sócrates ele foi obrigado a tomar veneno, um veneno chamado cicuta. Quer dizer, ele foi obrigado a se suicidar. E se suicidasse entre aspas, né? Porque na verdade ele foi assassinado. Então Sócrates, ele por falar a verdade, por levar as pessoas a refletirem, a olharem para suas próprias vidas e para o que estava em torno dele, ele foi acusado de estar ali deturpando, influenciando negativamente, principalmente os jovens, né? Que é quem estão mais aptos a receber coisas novas e a encarar e lutar, coisas assim, né? Então o Sócrates, por causa disso aí, foi condenado, né, como criminoso, mas ele não era mesmo. Então é uma história muito bacana que vale a pena aí, quem não conhece, buscar e entender um pouquinho o que aconteceu. Mesmo na atualidade existem pessoas que têm o interesse em que a verdade não seja divulgada. E tem outros que até acreditam que já estão com tudo pronto, que é só fazer isso, é só continuar fazendo os seus trabalhos, etc e tal, e que isso é suficiente. Eu acho que também não é por aí, querido amigo ouvinte. Isso Jesus é quem ensina, não é eu, Carlos, ou não sou eu, né, falando melhor, Carlos Henrique Parente. Jesus, quando nos conta a parábola ali dos talentos, ele demonstra o que ele considera o bom servo. É aquele que ganhou um talento, que enterrou o talento, ou são os outros dois, que um ganhou 2 talentos e outros 5 talentos, e ambos ganharam mais talentos com aquele que o Senhor lá lhes conferiu, lhes emprestou. Então, na parábola, Jesus considera o servo que apenas devolveu o talento como um mau servo. Então, não sou eu que estou dizendo, mas é Jesus, nosso mestre, nosso orientador, como ensina lá a doutrina espírita, na questão 625, o guia e modelo da humanidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem mostrado à humanidade para que lhe sirva de guia e modelo? Perguntou Allan Kardec. E a resposta é a mais curta e talvez uma das mais importantes do livro. Vede Jesus. Então ele é a nossa referência. Então é nele que estamos pautando aqui as nossas reflexões. Mas vamos dar aqui continuidade ao texto, entendendo exatamente o que Kardec proporcionou para nós, em termos da gente ter, ao mesmo tempo, a prudência e o cuidado para não aceitar tudo como verdade, mas também não desprezar as coisas a priori, ou seja, rapidamente, né? Antecipadamente. Então, vamos andar de uma maneira que a gente possa compreender. E aqui ele continua. Todavia, fatos há de que a lógica e as leis conhecidas demonstram a impossibilidade material. Assim é, por exemplo, o citado na Revista Espírita de fevereiro de 1859. E aí ele diz aqui o título, e o querido amigo ouvinte pode ir lá buscar, né? O meu amigo Hermann. E aí a gente vai ver lá o porquê. Mas ele já vai dizendo aqui abaixo, dando pra gente aqui uma noção do geral, né? Trata-se de um moço alemão de alta sociedade, afável, benevolente, de caráter respeitável, que todas as tardes, ao pôr do sol,
caía num estado de morte aparente. Durante aquele tempo, o seu espírito revelava-se numa região antípoda, ou seja, diametralmente oposto a que ele se encontrava, na Austrália, no corpo de um bandido que acabava na forca. Olha que coisa, hein? O simples bom senso, diz Kardec, nos demonstra que, admitindo a possibilidade dessa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser alternativamente, durante o dia, um homem de bem num corpo e durante a noite um bandido em outro corpo. Dizer que o Espiritismo acredita nessas teorias é provar que não o conhecem, pois que ele oferece os meios de se lhes reconhecer o absurdo. Entretanto, ao passo que demonstra a falsidade de uma crença, prova, por outro lado, que ela se assenta em algumas vezes em princípios verdadeiros, posto que desnaturados ou exagerados pelas superstições. Dá-se a isso a denominação de despolpar o fruto, né? Tirar a polpa do fruto. Então, Kardec, ele nos chama a atenção aqui de que muitas vezes, muitas das histórias que nos chegam, elas são passadas de forma exagerada ou faltando alguma coisa, e aí dão essa impressão. Então, existe o quê? Uma distorção, mas não quer dizer que toda a história seja uma mentira. E eu acho isso tão bacana, né, da parte de Kardec, onde percebe-se que o interesse dele é na verdade. Não é que as pessoas passem a acreditar na verdade dele, Allan Kardec, que ele quer que tudo pareça verdadeiro, e dele não é isso que ele faz. Então ele não descarta todas as coisas, todas as possibilidades. Ele caminha em ponderar, utilizando as informações que existem para que a gente possa dar para algo um sentido mais verdadeiro ou menos verdadeiro. Isso eu acho incrível na pessoa dele. Só um grande pedagogo poderia exercer essa função, né? De realmente construir toda uma metodologia voltada à busca daquilo que é verdadeiro, que é melhor, que torne a vida das pessoas uma vida com maior qualidade. Mas esse é o pensamento geral de Allan Kardec, mas é claro que aquilo que é patente, ele vai trazer também a lume para as pessoas poderem fazer as suas próprias comparações. E aí, continuando aqui o texto. Quantos contos ridículos não se inventaram sobre o raio antes de ser conhecida a lei da eletricidade? As relações do mundo visível e do invisível são as mesmas, e o Espiritismo, tornando conhecidas essas leis, ou melhor, tornando conhecidas as leis dessas relações, as reduz à sua realidade, que ainda é grande coisa para aqueles que não conhecem nem almas, nem mundo visível, e para quem tudo o que não é do mundo visível e tangível é superstição. Estes têm razão de manchar a reputação do Espiritismo. Porque não conhecem, não compreendem. Então, para eles, tudo é novidade, tudo, então a coisa fica complicada, né? E ele põe aqui uma observação. A importantíssima questão da bicorporeidade e a dos agêneres tem sido até hoje deixada no segundo plano pela ciência espírita. Olha, o próprio Kardec estabelecendo aqui uma crítica, né? Muito curiosa, na falta de provas suficientes para sua elucidação. Estas manifestações, por mais singulares e incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrações dos historiadores mais sérios da Antiguidade e da Idade Média e confirmadas por fatos recentes, anteriores ao Espiritismo ou contemporâneos dele, não podem ser postas em dúvida. O Livro dos Médiuns, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre os Vivos, e a Revista Espírita, em numerosas passagens, confirmam-lhes a existência de maneira irrecusável.
Eu vou ficando por aqui hoje, deixando aqui, né, o gostinho de quero mais, assim pelo menos é o nosso interesse, até o meu mesmo, para que a partir da semana que vem a gente dê continuidade a esse assunto, e sempre tão interessante, e cabe muito a nós, querido amigo ouvinte, que torne os assuntos também interessantes. Se a gente permitir, tudo vai ficar meio estranho, invasivo, ou a gente vai achar que é difícil, quando na realidade não é tanto quanto parece. É importante a gente construir em nós, incentivar em nós mesmos o interesse pelo conhecimento, para que a gente caminhe pelos, sendo redundante, mas caminhe pelos caminhos seguros da vida, próximos aí a, né, aquilo que a gente pode pisar no chão e sentir esse chão embaixo de nós. Muita paz a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Voltamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra para darmos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos ainda estudando a introdução do livro, na terceira parte, que são notícias históricas. E no último programa nós encerramos quando íamos iniciar o estudo dos fariseus, sobre os fariseus. Então hoje vamos retornar neste ponto. Então, quem são os fariseus? Esses, então, são muitas vezes citados. Muitos deles iam lá questionar Jesus, ou Jesus falava sobre eles, ou os próprios discípulos. Então, e hoje em dia, no dia a dia, nós falamos muito fariseus, nos referimos a pessoas hipócritas, né? Então, hoje em dia a gente usa mais esse termo, fariseu, para referirmos a alguém que é hipócrita. Então diz aqui, fariseus, é do hebreu parash, significa divisão, separação. A tradição constituía parte importante na teologia dos judeus. É verdade, a tradição, ou seja, todos aqueles costumes que eles foram adquirindo com o passar dos anos, costumes da vida normal, vida social, da vida mundana e costumes religiosos, isso em qualquer sociedade, com o passar dos anos, vai sofrendo modificações. Não há de ser diferente de Moisés, na época que ele trouxe para o povo judeu, hebreu, a Torá, a Jesus, são 1.200 anos, 1.300 anos. Então vamos combinar que muita coisa aconteceu, mas existia a tradição. Fazer assim desse modo, fazer aquilo desse modo, orar desse jeito. Então é uma tradição. Então isso era importante na vida deles. A tradição constituía numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Então, essas interpretações que aconteciam dos textos da Torá e dos textos dos profetas podiam mudar de uma pessoa que interpreta para outra, do tempo que transcorreu de um evento e outro, de um local para outro. É normal. Mas algumas pessoas tomavam isso ao pé da letra, essa mudança, e não percebiam que isso é uma mudança de tradição, mas eram fiéis à tradição. Entre doutos, constituía assunto de discussão interminável, na maioria das vezes sobre simples questão da palavra ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas escolásticas da Idade Média. Então, o que acontecia? Essas discussões, por causa de um termo que foi escrito, e outro termo foi assim. Hoje acontece isso, não só na questão religiosa, a própria nossa Constituição
Por que existe o Supremo Tribunal Federal? Para tirar dúvidas sobre a Constituição. Não está lá escrito, bastava ler e acabou. Não, cada um lê e interpreta de um jeito. Então cabe ao Supremo Tribunal Federal tirar a dúvida, ver quem interpretou o mais parecido com o verdadeiro sentido. E o próprio Supremo às vezes muda. Ele interpreta hoje de um jeito, passa uns anos, ele muda. Depois volta de novo para o primeiro. Isso acontece, mas é normal, que faz parte, são homens. E entram outros para lá, sai um, entra outro. Então pode acontecer. E lá era a mesma coisa. Mas isso com os ensinamentos da religião dele, a Torá e o que ensinaram os profetas. Então vamos ver que a tradição era importante para eles. E aquele que não seguia determinada tradição estava em discussão com o outro que seguia. Daí nasceram diferentes seitas. Então, cada uma adotava um tipo de tradição, criava uma seita para si. Cada uma das quais pretendia ser o monopólio da verdade, destacando-se cordialmente entre eles, como acontece quase sempre. Hoje acontece com o próprio cristianismo. A religião católica, ela tem dissidências, e a católica ortodoxa, não é? Etc. Os protestantes, então, de falar, porque tem diversos seitas protestantes. Na Inglaterra criaram os anglicanos, são cristãos também, mas diferentes dos protestantes e diferentes dos católicos. Então, dentro do cristianismo, há várias dissidências, cada um pensa de um jeito. Até nós, no espiritismo, há pessoas que pensam diferente, criam dissidências. Nós sabemos disso, porque faz parte das pessoas, cada um interpreta do seu jeito. Entendeu? Às vezes uns são mais liberais, abertos, aceita que o outro entenda diferente e convive bem. Mas tem gente que é um pouco obstinada e acha que está sempre certo e não admite mudança. Isso acontecia naquela época com os fariseus também. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus. Então, dessas todas as facções, a mais importante era dos fariseus, que teve por chefe Hileu, que era um doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Quer ver, a interpretação do Hileu, que era um grande sábio, doutor na lei judaica, mas ele dizia que só se pode botar fé no que está nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sobre a época de Hircano. Hircano, primeiro sumo sacerdote e rei dos judeus, expandiu e levou a sua terra, a Judéia, à independência. Você vê como é que o rei e sacerdote, no caso, era a mesma pessoa, aquela história dos impostos, né? Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sob Hircano, né? Soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. No entanto, como este último lhes restituiu as honras e os bens, os fariseus recobraram seu poder e conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Claro, quando em 70... toda aquela área da Judéia foi destruída pelos romanos e os judeus foram expulsos dali, então não houve mais como continuar professando essa cisão farisaica, por exemplo. Eles criaram outras, e hoje não existe até hoje. Dissensões lá entre o povo hebreu, hoje ainda existe. Tudo por maneira de interpretar as Escrituras. Mas a dos fariseus acabou desaparecendo com o tempo. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente pelo proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais que um meio de chegarem a seus fins, do que objeto de fé sincera. Da virtude só guardava a ostentação e as exterioridades, embora exercessem com isso grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Essa a razão porque eram muito poderosos em Jerusalém. Então, o que estão dizendo? Eles cresceram muito em número. Então, quase que tinha uma conversa muito boa, conseguiu impor respeito do seu modo de pensar às pessoas. E a maioria deles se dedicou ao estudo religioso.
tornando-se sacerdotes, mestres em Israel, diferentemente do povão. Isso ia passando de pai para filho, como sempre. Então aquela família toda é uma família de fariseus. Então isso deu muito poder a eles, de decidir quem está certo, quem está errado. Por isso que eles atacavam muito a Jesus. Porque eles tinham o costume de tentar observar as interpretações da lei, ou seja, a tradição da lei. Então, quando é uma tradição, como eu disse, cada um interpreta do seu jeito. Então, o jeito que eles interpretavam passava a valer. Jesus foi, pouco a pouco, desfazendo tudo aquilo, porque era contraditório. Eles interpretavam um texto de uma forma que era contrária ao que eles interpretavam de outro texto. Eles mesmos eram contraditórios entre si. E Jesus mostrava isso. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades do coração, que na lei preferia o espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando-os, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. É por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo. Justamente, Jesus bateu de frente com eles. Porque eles tinham uma crença que era pura hipocrisia. Como eu disse, eles mesmos se contradiziam. E ninguém tinha coragem de contestar com medo das represálias. Porque já adquiriram poder depois que Alexandre devolveu a eles os bens deles e deu a eles novamente poder, eles ficaram com tudo. Então não admitiam qualquer um que aparecesse e resolvesse minar essa situação que eles estavam vivendo. Então, porque também eles tinham um certo fundo, uma razão, porque já tinham aparecido outros que contradisseram o que eles diziam, mas usavam isso como instrumento de dominar o povo de Israel. Não tinha interesse só religioso, não era uma questão filosófica religiosa. Entende? Então eles podiam achar que Jesus estava pregando contra eles, mas com interesse outros que não o de libertar os corações de todos. Então, como dizer aqui, é por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para se amotinar o povo contra Jesus. Então, fica claro que eles, apesar de acreditarem ou fingirem acreditar na providência divina, imortalidade da alma, eternidade das penas e na ressurreição dos mortos, eles eram apegados estritamente às tradições. Entendeu? Então, por isso que às vezes batia de frente. Eles criavam, vamos dizer assim, artifícios para fugir da própria lei. Porque na lei mosaica, se fosse seguir o pé da letra, complicava a vida deles. Por quê? Lá na lei mosaica diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então, temos que tratá-los de maneira mais perfeita possível, até o fim dos dias dos velhinhos. Está na lei. Mas o que eles faziam? Interpretando alguns ensinamentos dos profetas, eles, em vez de fazer isso com os pais, largavam os pais para lá, contrariando a lei, mas com a justificativa de que se eles fossem ao templo fazer a oração para eles mesmos, dar lá a doação, o dízimo deles mesmos. Nesta oração, eles incluíssem o nome dos pais, estava justificado o mandamento de honrar pai e mãe. Então, isso é hipocrisia, porque não era isso. A lei é restrita a honrar pai e mãe. Não diz que você pode chegar no templo, orar para você incluir o nome do seu pai, mas já está honrando. Não, honrar é assisti-lo até o fim da vida. Como nós vamos ter um capítulo aqui que vai tratar disso. Eles driblavam dessa maneira, exigiam aquela história de limpar o prato antes de comer, série de coisas que não tem nada a ver com a religião, mas coisas da sociedade civil, da própria higiene, mas eles impunham aquilo como se fosse uma ordem religiosa. Então Jesus foi pouco a pouco mostrando esses episódios deles. Aqui do Evangelho que nós vamos estudar, vai aparecer muitas vezes isso.
essas controvérsias deles com Jesus. Outros que aparecem aqui, que também tem referência no estudo do Evangelho, são os escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Por isso Jesus os confundia na mesma reprovação. Exatamente. Jesus estava assim, escribas e fariseus. Porque os escribas eram aquelas pessoas que realmente sabiam ler e escrever. Não era todo mundo que sabia ler e escrever. Então, eles liam para o povo o Velho Testamento, a Bíblia. Não só a Torá, mas os ensinamentos dos profetas. Agora, interpretavam para o povo a moda deles. Por isso que eles eram associados aos fariseus. Eram de comum acordo. Interpretava de acordo com o interesse dos fariseus. Então, esses escribas faziam o que bem quisessem com os ensinamentos de Isaías, de Jeremias, e outros, de Daniel, de todos eles. Tudo aquilo eles liam e interpretavam da moda deles, de comum acordo com os fariseus. Por isso que quando Jesus falava de um, geralmente falava do outro. A sinagoga. A sinagoga vem do grego sinagogue, que quer dizer assembleias, congregação. Só havia na Judéia um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para lá se dirigiam todos os anos em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus viajou algumas vezes para lá. As outras cidades não possuíam templos, mas sinagogas, edifícios nos quais os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Nelas também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados, seguidos de explicações e comentários a que cada um podia tomar parte. É por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Então, pelo menos, ensino era democrático, né? Era permitido que pessoas que não fossem escribas nem doutores da lei usassem da palavra para dar sua opinião, sua participação no ensinamento das Escrituras. Então a sinagoga é isso. Por isso que Jesus fez sua primeira aparição pública na sinagoga lá de Nazaré, né? E deu aquele conflito todo. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhe de templo para a celebração do culto. Até hoje, em qualquer lugar do mundo que você for e houver judeus, há sempre uma sinagoga. É o templo deles, continua até hoje fazendo os cultos nos sábados, procuram honrar aqueles compromissos do jejum, que era uma coisa também que os fariseus driblavam, interpretavam vários aspectos dos profetas para escapar um pouco da rigidez imposta pelo jejum dos sábados. Outro povo que existia lá, outra seita, era dos saduceus, também muito referenciado aqui no texto. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada por causa de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Vocês veem, é diferente dos fariseus. Você vê como é que interpretavam o mesmo texto das Escrituras, o mesmo texto da Torá, já interpretavam de forma diferente. Entretanto, acreditavam em Deus, mas nada esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista as recompensas temporárias, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Então eles achavam que o serviço que eles faziam a Deus, no caso, ir ao templo, orar, deixar o seu dízimo, praticar a caridade, valia só para a recompensa divina nesta vida, porque eles não acreditavam em vida após a morte. Então, nesta vida, Deus ia dar a eles a recompensa por esse bem que estavam fazendo. Assim,
A satisfação dos sentidos constituía para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem qualquer interpretação. Vocês veem a diferença dos saduceus para os fariseus. Os fariseus, apegados às tradições, interpretação dos profetas, das escrituras, acreditavam na vida após a morte, na ressurreição, tudo isso. Os saduceus interpretavam só a Torá, os 5 livros de Moisés. Não aceitavam mais nada. E não acreditavam na vida após a morte. Acreditavam que Deus dava recompensa pelo bem que você fizesse nesta própria vida. Colocavam as boas obras e observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas ou os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, embora contasse em seu seio importantes personagens. Tornou-se um partido político oposto constantemente aos fariseus. Claro, eles preocupavam-se mais com a vida mundana, diferente dos fariseus. Mas não eram lá também muito cumpridores dessa rigidez toda, né? Era uma coisa mais também de boca para fora. Temos aqui depois os essênios ou esseus, é uma seita judia fundada por o ano 150 a.C., ao tempo dos macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiro, formavam entre si um tipo de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e pelas virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrário aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, bem como aos fariseus, de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se assemelhava aos dos primeiros cristãos e aos princípios da moral que professavam, levando algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte desta seita, antes do começo de sua missão política. É certo que o mestre deve tê-la conhecido, mas nada prova que houvesse filiado a ela, sendo, pois, hipotético tudo quanto se escreveu a respeito. Só para terminar, nós temos aqui os terapeutas, que era o do grego terapoiter, formado em terapoiten, servir, cuidar, é do verbo servir, cuidar. Até hoje, terapia é o cuidado que se tem, né? Isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal, devotando ao celibato e à contemplação, e à vida solitária constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas. Considerou uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensaram que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então vamos ver, até confundiram Jesus com os essênios, é porque muitas coisas que os essênios ensinavam é igual que nós cristãos também ensinamos, bem como dos terapeutas. Totalmente diferente dos saduceus, escribas e fariseus. Bom, depois dessas notícias históricas trazidas por Allan Kardec, vamos encerrar aqui essa parte e no próximo programa daremos continuidade ao estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por hora, desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.